Empreenda e Renda recebe essa noite Afonso Diniz, do Mundo de Eventos. Primeira vez que nós recebemos alguém que viveu toda essa trajetória, a época de pandemia, e a história dele nada diferente das demais, mas o Afonso ele tem um outro porém. Ele não virou a chave uma vez só, ele virou duas. Então, nós vamos contar isso para vocês a partir de agora. Eu sou o Leandro Francois, estamos aqui nos estúdios da Avocado. Estou de camisa verde e parece que vou cantar com Afonso Diniz. E hoje sim, estou de bermuda. Nunca vim de bermuda, estou de bermuda. Minha mulher falou que eu estava ridículo para vir para cá. Mas estou com uma bermuda marrom e um sapatinho marrom só para falar que combinou. Meus cabelos grisalhos estão sem pomada. Não estou passando mais pomada porque tá caro. Vou começar a fazer reivindicação para nego começar a me dar pomada. Nossa televisão escrita Empreenda e Renda. 2 copos de água, porque hoje não teve cerveja. A assessoria não quis dar cerveja hoje, porque falaram que eu bebi demais no final de semana. E eles não quiseram nos dar. Afonso, prazer em recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, eu que agradeço. Eu sou o Afonso Diniz, nasci em Guaíra, moro em Ribeirão Preto há quase 25 anos. Tenho 40 anos de idade, embora digam que não pareça, mas isso é bom, né? Isso é bom. Estou de verdinho também, sou baixinho, 1,65 m, cabelos pretos. Estou aqui com muita alegria e vai ser uma noite incrível. Tenho certeza disso. Eu conheci o Afonso num evento que eu fui fazer, e aí o Afonso ele fez, ele cedeu o espaço, nós contratamos o espaço dele, e aí nós, junto com o espaço, nós contratamos tudo. Espaço, buffet, pessoal que ajudou todo mundo ali, é um espaço incrível. Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas, Afonso, eu queria começar dizendo que você é advogado, né? Sim, advoguei durante 5 anos. Eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Nossa. E saí com 21. Eu entrei com 21. O cara, quando é inteligente, é outra história, né? Não sei nem se é isso. Eu entrei na minha cidade, eu nasci numa cidade muito pequena, que é Guaíra, tem 40 mil habitantes lá. E também, 40 anos atrás isso, né, gente? Mais ainda, 23 anos atrás, que era mais ou menos essa época. E lá as profissões eram muito aquelas tradicionais. Médico, tipo, advogado, engenheiro, entendeu? Dentista. E também não tinha, né, todo um destaque para essas novas profissões que estão surgindo, tanto nessa área digital, enfim. Mas naquela época a gastronomia não era forte pro lado masculino, né? Entendi. E também de eventos, os casamentos eram outras situações, né? Então, assim, eu fiz direito, era o que mais me apetecia lá, e fiz o direito e me formei e advoguei. Você formou em Ribeirão ou não? Não, formei em Rio Preto. Em Rio Preto. Eu fui estudar em Rio Preto. Eu comecei aqui, não gostei da faculdade daqui, e aí eu acabei indo para Rio Preto, porque Guaíra fica entre Rio Preto e Ribeirão Preto. Fica então no meio do distância. caminho ali, né? E aí eu acabei indo para Rio Preto, eu adorei a faculdade lá e terminei lá. Mas logo quando eu terminei, voltei para Ribeirão, fiz o cursinho aqui para a OAB, passei na OAB e aí já comecei a advogar logo em seguida. Você trabalhou em escritório aqui, então? 5 anos advogando. 5 anos. Naquela época que a gente carregava processo. Nossa, era físico, né, cara? Nossa, que tragédia que era aquilo. Pra quem não conhece ainda, ou não sabe, processo físico era o seguinte. Você tinha 2 bilhões de páginas pra você carregar, você ia de carrinho pegar no cartório, lembra? Carrinho. Aí você ia pro escritório e tinha que ler o último volume do processo, que era um saco, uma tragédia. Hoje São Paulo já tá 100% digital, né? Facilitou muito, mas não sei, ainda... não advogo mais. Mas aí facilitou, mas ainda sim, você tem né? processo físico. São só os antigos, né? Que é um saco. Acho que são enormes. Você não gostou? Gostei, mas é diferente. Eu não tô sentindo muita confiança. Não sei. É que é muito diferente o direito da faculdade pro direito da prática. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Eu até falo que eu acho que a faculdade de direito, porque você cuida da vida financeira, da física, da saúde financeira, jurídica de uma empresa. Então, eu acho que tinha que ter estágio desde o primeiro ano. Eu sou a favor disso também. Poder entender o que é. É muito difícil você entender o que é um processo, sendo que você não tem ele, na minha época, em mãos, né? Então, eu acho que essa é uma diferença que seria muito grande para o curso de Direito, porque a prática é completamente diferente. Você sabe, só fazendo um adendo nessa parte da faculdade, você sabe que quando eu estudava, nós temos o estágio supervisionado, né? Que você vai dar parecer em processo, você fala o que aconteceu, blá, 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 blá. E aí você tem uma parte pelo menos na minha faculdade, você tinha uma parte que você tocava um processo, né? Então a faculdade te dava um caso, você fazia contestação e tal, mas você parava ali.
Quer dizer, e aí eu defendi o seguinte, pô, coloca no primeiro ano o moleque para fazer ação, mesmo que vai ter erro, não tem problema, Sim. porque a gente aprende pelo erro. E dura os 5 anos esse processo dele dentro da faculdade. Justamente. Com recurso, com sentença e tudo, que aí você E que começa... não é nada diferente do Exato. real, né? Exatamente, que aí você começa a familiarizar essa pessoa com o mundo mais ou menos real ali do que você vai ter na tua vida profissional se ele for seguir. Era só esse adendo que eu queria fazer. Ô Afonso, mas vamos lá, hoje você é o empresário do ramo de eventos. Por que você saiu do direito e escolheu o ramo de eventos? Sua principal atividade hoje é ramo de eventos em casamento ou Casamentos. corporativo também? Eu faço tudo, né? Mas o meu, acho que 90% são casamentos, né? Tá. Eu devo ter uns 5% aí de 15 anos e 5% de corporativo. Tá. A grande fatia aí são os casamentos. Foi acontecendo, não foi no começo assim. Durante os meus 5 primeiros anos de vida, de empresa, nós temos 12, em janeiro vamos fazer 13... eram mais eventos de aniversário, de 50, 40 anos. Fiz muitas bodas de 25, de 50, peguei algumas ainda, que vai ser raridade daqui a uns dias, né? Mas foi bem legal essa estrutura de poder ir transformando dos eventos pequenos que eu comecei, pegando eventos maiores e ir para o casamento. Eu acho que isso me deu estrutura para chegar nesses eventos com qualidade. Porque o casamento é um sonho, né? É um dia que, assim... tem que sair tudo muito perfeito. Então, isso foi uma base bem bacana. Mas aí transformou-se. Hoje, minha grande fatia são os casamentos. E eu vou fazer só uma propaganda sua, Afonso, porque eu sou muito suspeito do seu buffet e da forma como você trabalha. Quando eu fiz o evento corporativo lá, foi maravilhoso. Foi assim, ó, além do esperado que eu tinha ali. Passou muito disso, né? E aí eu tinha uma cliente que ela falou, eu tive que mudar todo o meu esquema, eu vou fazer no Afonso Diniz. Eu falei, nossa, filha, dorme. Eu falei, vai, senhor, dorme. E eu fui no casamento dela. Tava lindo, tava maravilhoso. Ainda mais depois, é isso que o Afonso falou, você trabalha com sonho. Né? E eu acho que é mais sonho da mulher do que o do homem ali, né? Na minha visão. Só que ela vinha num processo que não deu certo. Nossa. E aí, nas 2 últimas semanas ali, ela teve que virar a chave. E aí foi onde ela procurou o Afonso. E hoje eu recebi ela no escritório. E ela estava me contando, ela falou, gente, se não fosse o Afonso, a hora que eu entrei com aquela estrutura que ele tinha, com o que ele me proporcionou, foi assim, ó, até me arrepia. Eu tive ela hoje de manhã, e aí ela falou isso, falou, ó, eu falei para você, quando você me falou que era o Afonso, eu falei, ó, pode fechar o olho e dormir, que agora as coisas vão acontecer. E aí, Afonso, você tá trabalhando isso há 13 anos em Ribeirão, por 5 anos você não trabalhou diretamente com os casamentos. Com casamento. E aí você tá hoje só focado em casamento na maioria das vezes. Não é um foco, assim, aparece muito, né? Eu acho que isso o evento casamento, as pessoas tomam mais cuidados do que um evento corporativo, igual você fez, porque dá pra arriscar, né? Dá pra arriscar. Aniversário, dá pra arriscar. Vou fazer aqui, se não for legal, ano que vem eu faço um legal. Casamento não dá. Então, casamento é único. Eu acho que essa grande procura é uma resposta da qualidade do serviço, da qualidade da comida, enfim, de um tudo. E eu tenho uma característica muito diferente. Eu nunca consigo me envolver só na parte do buffet do casamento. Tem profissionais que nem gostam, tem profissionais que falam, se dá pitaco onde não deve. Mas eu acho que o casamento é de uma equipe. Eu acho que ele tem que ser... Tem coisas que às vezes eu vejo que o outro não viu, porque ele não tá lá à noite. Da mesma forma que eu tenho que me preocupar, por exemplo, o pessoal de iluminação, com o fotógrafo. Tem que ter uma iluminação boa, senão vai atrapalhar o trabalho do fotógrafo. Então, quando o fotógrafo fala, não tá legal a luz, não é porque ele tá criticando, é porque não tá legal e tá atrapalhando o serviço dele. Então, eu sempre tive isso. E eu sou muito observador, Leandro. Acho que essa é uma das grandes virtudes. Observador e um defeito gravíssimo. Detalhista demais, até perfeccionista. Então, que para eventos é bom, porque o evento... ele é cheio de detalhes. E eu acho que quem cuida desses detalhes é que faz a diferença. Por quê? O básico você tem que fazer. Qualquer um que for contratado tem que fazer. A diferença está nisso. Outro dia eu fiz um evento lá no meu espaço e o pessoal fez no painel, assim, onde ia ficar o DJ atrás, umas faixas de LED. Porque agora, antigamente era o painel inteiriço. Agora não, agora são faixas. E tá tudo certo. E fizeram a faixa. Só que atrás da parede onde eles puseram, tinha um espelho. E eu tava em um outro evento, resolveram umas coisas. Passei lá meio-dia, essa faixa ainda não estava pronta. Quando foi 6 horas da tarde, voltei lá. A hora que eu olhei,
Eu falei, não, gente, não fizeram envelopamento atrás. Então, no espelho, eu tô vendo madeira, eu tô vendo os ferros, eu tô vendo tudo aquilo. Aí eu olhei e falei, mas não é possível, ninguém veio aqui, ninguém viu isso, né? O cerimonial não viu, o pessoal que montou não viu, o pessoal da decoração não viu. Por que que não cobriram isso lá atrás? Entendi. E aí, assim, liguei pro fornecedor. Porque tem que... Não é... Porque a hora que chegar lá, não vai falar, nossa, o pessoal que montou o painel não fez o painel bem feito. Foi o espaço do Afonso Diniz. Justamente. Entendeu? Exatamente. E aí vai sair feio nas fotos. E aí vai ficar ruim pro DJ que vai tocar. Vão falar mal do espaço. Aí o cara tinha feito uma super decoração, aquilo tava exposto daquele jeito. Então, assim... Aí eu liguei. Falei, ó, você me desculpa, mas não tá legal. Entendi. Ah, mas agora são 6 horas da tarde. Agora que você vem me falar? Eu falei, olha, desculpa, mas você mas colocou meio-dia. Isso não é Minha função. a minha função, justamente. Né? Eu só estou te falando que eu acho que não ficou legal, mas vê o que você faz. Foram lá, enveloparam. Correram lá, enveloparam. E são esses detalhes que vão fazendo a diferença. Porque um monte de gente não ia ver. E você vê o espaço lá cheio de profissionais andando pra lá e pra cá o dia inteiro. Ninguém conseguiu e ninguém olhar. chegou. Porque só eu vi aquilo. Não, eu tenho certeza que não fui só eu. É que a diferença está entre não aceitar aquilo como uma coisa legal. Isso faz toda a diferença, né, Afonso? Justamente. Ô, Afonso, qual foi a sua maior dificuldade quando você virou a chave de advogado para ser empresário no mundo de eventos? Ou qual é a dificuldade que você tem até hoje, ou alguma dificuldade que você... Uma dificuldade pontual ali, que você fala, essa não consigo. É que a maior dificuldade, eu acho, que é explicar para as pessoas, não que a gente tem que explicar alguma coisa, né? Mas naquela época, que quando você muda, não necessariamente é porque tá ruim. Quando você muda, não necessariamente é porque não deu certo. Sim. Quando você muda, é porque às vezes você mudou interiormente. Os seus objetivos, os seus sonhos, o que você projeta para você mudou. E por que não ter experiências diferentes nessa vida? Essa vida é muito curta para eu fazer uma profissão e morrer nessa profissão. Tem gente que é assim, tá tudo certo. Meu pai foi assim. Meu pai formou veterinário, morreu veterinário. Tá tudo certo. Mas eu acho que é muito curto. Eu tenho muita coisa para experimentar na vida. E eu vivo de desafios. E eu acho que quando eu entro numa normalidade... Não é normalidade a palavra. Numa tranquilidade dentro da área que eu estou... Aí eu começo a ficar meio desmotivado. Então, por exemplo, eu tinha objetivo quando eu era advogado, quando eu vim pra cá, Ribeirão, esses prédios comerciais, explodindo os prédios. Né? Falei assim, um dia eu vou trabalhar nesse prédio espelhado azul. Tá. E eu vou trabalhar na cobertura. Tá. Porque eu sabia que lá tinha um escritório de advocacia e eu queria trabalhar lá. E não é que eu trabalho, não era nesse prédio azul espelhado, nem nessa cobertura, mas eu trabalhei num prédio espelhado e na cobertura. E aí, quando você vai chegando nessas coisas, eu falei, bom, porque o patamar de cada um é cada um. O seu não precisa ser o meu. Exatamente. No meu, eu tinha chego. Entendi. É igual agora com o buffet. Eu vi uma oportunidade, que é essa parte da consultoria, e no buffet eu cheguei onde eu queria. Entendi. Eu comecei do nada, ninguém sabia quem era Afonso, se o Afonso cozinhava e da onde vinha esse cara doido que abriu sozinho, meteu o pé e cresceu. E hoje a gente está entre os buffets que mais fazem festas em Ribeirão. Então, para mim, eu queria ficar reconhecido como uma pessoa que sabe fazer festa e sabe atuar dentro da gastronomia. E eu acho que eu consegui isso. Dentro do meu patamar, dentro das minhas coisas. E aí eu comecei a ficar... Mais tranquilo. Aí eu falei, não quero. Não tá dando aquela motivação. Mas segura um pouquinho na outra virada de chave. Segura. Vamos lá na primeira. Mas aí voltando, que eu não te respondi, dá a volta, tem disso. Vamos lá. Você não, respondeu agora... sim. A dificuldade é isso, porque as pessoas acham, é você ter que justificar para elas que a mudança não necessariamente é porque deu errado. Às vezes tá tudo certo, só que mudou. Você não quer mais. Virou, justamente. Deu muito certo. Eu não acho que ser exigente ou ser detalhista é um defeito. Eu acho que, na verdade, é a maior virtude que nós temos. Porque a hora que eu presto um serviço e eu sou detalhista dessa forma, eu sou meio chato também, você não presta só um serviço, você presta algo a mais. Que aí as pessoas têm confiança de te procurar e falar, pode ir lá, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então eu não acho que é um defeito seu você ser detalhista, ser exigente. Não acho mesmo. Eu acho que
cada um tem a sua maneira de lidar. É que eu acho que a gente sofre. Sofre. Eu sofro bastante também. Mas eu acho que cada um tem a sua maneira de lidar ali. E eu acho que o detalhista é o que faz toda a diferença em algum ramo, seja ele qual for. Né? Então, assim, seja motivacional ou não, mas se você for detalhista, eu acredito que você entrega algo a mais. Não que as outras pessoas não entregam, elas entregam. Mas é o que você falou, o obrigatório ali tem que fazer, não tem jeito. Agora, e o resto? Você não precisava ter falado pra mulher que, enfim, que tava aparecendo as coisas. E aí a pergunta que eu também fiquei na cabeça é, mas ninguém viu, cara. Ninguém viu. Só o Afonso teve que chegar. E se o Afonso não passa lá? Não, e eu cobrei a minha equipe, porque eu falei assim, vocês têm que ver, se eu consigo enxergar, vocês têm que enxergar também. Vocês deviam ter me ligado. Ter falado, estão fazendo um negócio aqui que não tá legal, vou te mandar uma foto. Por quê? E aí é o que eu falo, mas eu acho que as pessoas, elas... Eu acho muito isso. As pessoas, elas focam muito só no dela. Eu acho que esse é um grande mal. As pessoas, elas são individualistas. Não, eu quero fazer o meu. Não é... Por exemplo, eu não posso vir aqui hoje gravar com você e não ter estudado, e não ter visto como que tava. Olha, ele tá fazendo isso, mas Gabi, como que tá? Aí eu já te conheço um pouco por causa da sua história, mas sempre quando eu vou num lugar, eu tenho que estar por dentro do que é. Nem sempre eu conheço tudo, toda a estrutura que tá. Então vamos ver. Outro dia eu fui gravar num programa na Band que eu conhecia pouco. Peguei 3 programas, eu fui ler, eu fui assistir, eu fui entender como que ele faz aquele programa. Eu acho que isso são cuidado com o outro. É o preparado, entendeu? Justamente. Eu concordo com você. Como é que você vai dar uma entrevista? Você não sabe nem como funciona o programa, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Ô, Afonso, você emprega quantas pessoas hoje? Assim, hoje, de forma... Direta. Não direta, desculpa. De forma registrada, a gente, que vão todos os dias, a gente tem 4 funcionários. 4 funcionários. E forma indireta? A gente trabalha com muito forma indireta, muito terceirizados, né? Tá. A gente tem uma empresa que presta serviço pra gente de garçonaria, então eles fornecem garçons. E aí são todos freelas, né? Entendi. Tem o pessoal da cozinha que vai só, às vezes, nos finais de semana. Então, mas tá empregando. Tá ali. empregando. Mas, por exemplo, semana passada, nós estávamos com 60 funcionários no total. Olha isso. É muita gente. Muita gente. Em Ribeirão, a gente tem dados aí são números exorbitantes do que o ramo de eventos vai. E esse ano vai explodir mais ainda, porque além de estar todos os eventos atrasados, tudo, a gente tem as formaturas que ficaram que vem com tudo. Há um tempo. Então, as formaturas, elas têm temporadas, né? Normalmente, elas são, acho que de novembro, abril, depois para, aí é junho, julho, depois volta em novembro de novo. Esse ano tá seguido. Então, você imagina... porque ficou muito tempo por causa da pandemia. A rotatividade que tá, justamente. Ô, Afonso, você fez gastronomia ou não? Não, você acredita que não? Sou autodidata. Na verdade, minha mãe dava aula à noite. Tá. E a gente ficava em casa com meu pai e tinha uma babá. Eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 8. Não era uma babá, era uma pessoa que ficava lá em casa cuidando da gente, fazia o jantar. Ela cozinhava tão mal, mas tão mal. E aí eu falei, mãe, eu não tô dando conta. Aí minha mãe falou, então vai cozinhar, pega as coisas lá do almoço que sobrou e vai. E começou dessa forma. Eu tinha uma avó que cozinhava, aliás, as duas avós cozinhavam muito bem. A minha avó daqui de Ribeirão cozinhava muito bem comidas mais caseiras. E a minha outra avó era mineira, então toda aquela comida mineira gorda, né? Feijão gordo, nossa. Não, e aí na casa dela era leitoa, pururucada, entendeu? Era um monte de coisa. E aí a gente aprendeu, eu fui tomando esse gosto, né? E aí quando eu fui ficando maior, vai fazendo uma coisa aqui, aprendendo tudo. Mas não sou chefe, não sou formado. E aí quando eu fui abrir o buffet, aí eu comecei um curso, porque naquela época, hoje a gente tem algumas escolas que você faz um curso de gastronomia de 3, 4 meses, rápido. Naquela época eu só tinha faculdade, né? E eu não podia, porque eu saí do escritório de advocacia dia 6 de janeiro, dia 27 de janeiro eu tava abrindo o buffet, então eu não tive nem tempo. Lógico, eu tava planejando antes o buffet, né? Louco, né? Mas eu não tive férias nesse intervalo aí. Então não dava pra fazer uma faculdade. Entendi. E vou falar, que o Afonso vai ficar com o buffet só até o final do ano. Mas assim, ó, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. E é uma delícia o seu buffet, cara. Ainda temos algumas datas, viu, gente, pra esse ano. Então corram. Então vai, então já que tem data, corre. Dezembro só tem de segunda a quarta. Vocês não vão pode fazer na segunda, vocês não vão se arrepender, viu? É muito bom. Ô Afonso, mas você teve mais uma virada de chave do nada esse ano? Ou foi antes disso? Que agora você tá prestando consultoria. Na verdade, eu falo que as coisas são... Eu sempre acredito... Eu tenho um lado espiritual muito forte. Tá.
Eu não tenho nenhuma religião específica que eu sigo, mas eu tenho uma espiritualidade muito forte. Acho que isso vem um pouco da minha avó materna e que passou pra mim. Então, eu sinto muito as coisas. As coisas, elas começaram antes, bem antes. Meu pai ficou doente em 2018. Ele teve um AVC. Ele já estava com câncer, mas era um câncer que o médico tinha falado pra gente, não tem o que fazer, é um câncer muito pequenininho, não dá para fazer quimioterapia agora, porque como é um câncer diferente, a quimioterapia vai fazer com as células se reproduzirem mais, aí vai vir um câncer. Não tem o que fazer, tem que aguardar, é um câncer que não tem cura. E ele viveu, assim, 7 anos, super bem. Mas foi em 2018, eu estava abrindo o lounge, que é o espaço lá onde você fez seu evento, 24 de março. Meu aniversário foi dia 18, a gente saiu, jantou dia 20, ele teve um AVC. Nossa. E aí depois desse AVC foi muito grave, e aí ele não voltou mais muito ao normal, ficou 2 anos em casa, sendo cuidado pela gente. E aí foram anos difíceis, assim, porque eu me peguei rezando pro meu pai, o dia que ele fosse falecer, que a gente já sabia que ia acontecer, porque o médico já tinha falado, que não fosse num dia de festa. E aí eu percebi que a gente que trabalha no ramo de festas não tem direito ao luto. Aí você vai falar, para de frescura, um monte de gente trabalha. Mas é muito diferente. Porque, por exemplo, se é um médico, às vezes outro consegue cobrir. Né? Se você está fazendo um plantão, tem outro. A gente não. Porque a noiva ela vai querer me ver lá. Porque é o dia dela, é o dia especial. E se alguma coisa não der certo, eu tenho certeza que ela não vai relevar porque meu pai tinha falecido. Porque ela vai falar, putz, mas mesmo por isso, você tinha que ter alguém. E a coisa não funciona dessa forma. Eu tenho uma equipe super estruturada, boa, que tocam as festas. Mas assim, eu me peguei muito nisso. E eu fui tanto que meu pai, graças a Deus, ele morreu no carnaval que não estava tendo festa. Então, para mim, foi ótimo. Mas eu me peguei nesse quesito. Foi a primeira coisa. Eu não tenho direito ao luto. E aí eu fiquei muito pensativo. Segundo fato é que durante a pandemia que a gente estava parado, um dos projetos meu de aposentadoria, que era dar essas consultorias, surgiu, caiu. E eu falo que isso são sinais do universo pra gente. Tá. Eu acredito muito. Um cerimonialista me ligou e falou pra mim, Afonso, tem um pessoal me procurando que quer saber se eu tenho alguém pra indicar. Eu pensei em você. Mas nem sei por que ele pensou em mim, porque eu nunca falei pra ele sobre isso. Tá. Ele, você dá? Eu falei, olha, eu tenho esse curso na cabeça, essa consultoria, mas eu não tirei do papel. Mas como tô parado na pandemia, eu tiro a aula toda da cabeça. E dei essa consultoria, e depois veio de um fotógrafo, que eu comentei com você aqui nos bastidores antes. E aí a coisa foi tomando forma. E eu fui vendo que com essas consultorias, eu tava fazendo uma coisa muito legal que faz parte do momento meu interior que eu estou. Que é, além de trabalhar, poder ajudar. Quando esse fotógrafo que eu tava te contando, contato pessoal, fui dar consultoria para um fotógrafo, que ele falou, eu sou apaixonado por foto e quero trabalhar nesse ramo, só que se eu não evoluir, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro. Eu vou ter que parar com o meu sonho e trabalhar em qualquer outra coisa que não é o meu sonho para poder me sustentar. E aí foi onde a gente pegou. Fizemos todo esse trabalho com eles, identificamos qual era o problema. O problema dele não era técnico, o problema dele não era nada. Porque ele era bom no que ele fazia. Ele era bom, só que ele não tinha um comercial, uma conectividade com os profissionais do ramo de evento, principalmente cerimoniais, que é quem traz para os fotógrafos esses eventos, né? Grande parte dos eventos. E aí a gente conseguiu fazer essa ligação. Mesmo, olha que legal, ele não era daqui, era de uma cidade distante, mesmo ele sendo de uma outra cidade, eu não conhecendo os profissionais lá, a gente conseguiu criar essa conectividade. Porque é fórmula, né? É o jeito, lógico, depende muito da pessoa, mas tudo é treinável. Eu acho que tudo é treinável. Todo mundo é treinável. Uns vão se destacar mais, porque às vezes menos. Tá no dom dele, tá na essência dele. Outros vão se destacar mesmo, mas dá pra fazer. Entendeu? E eu fico muito feliz que ele me ligou. Agora, nós estamos em agosto, né? Ele me ligou em junho, mais ou menos, maio, junho, e falou que ele não tem mais agenda para esse ano. E ele já começou a fechar para o ano que vem. Então, você vê, isso me fez muito bem. Falar, consegui ajudar o cara a manter o sonho. Porque nem tudo na vida da gente é dinheiro. Para mim, né? É dinheiro. Para mim também não. Nem tudo é sonho. Eu acho que a gente tem que ter sonhos, ideologias. Eu gosto de ajudar, eu gosto de compartilhar. E eu acho que esse trabalho de consultoria, ele vai trazer isso. Ele te ajuda a fazer isso. A gente é parecido em muita coisa, você sabe, né, Afonso? Vendo você falar assim... Começa pela altura e pela camiseta verde. Eu sou um pouquinho mais alto, tá? Queria deixar bem claro isso. 1,65. 1,66. Queria deixar bem claro isso.
Nós somos muito parecidos. Você sabe que hoje no meu escritório eu tenho uma carteira de 330 clientes. 20% do meu escritório hoje é pro bono. Olha só. Eu não cobro. Porque eu acho exatamente isso que você faz. Quando eu fiz o direito, eu sempre quis ajudar alguém. E é óbvio que a gente consegue ajudar. E me mata muito, às vezes a pessoa vai no escritório, ela te pede o valor dos honorários, você fala, ela murcha. E eu pergunto, por quê? Não, doutor, deixa, eu vou na defensoria que eu não tenho dinheiro para te pagar. Não tem problema nenhum com a defensoria. Acho ótimo, mas é muito trabalho para pouco defensor. Poucas pessoas. Para poucas pessoas. Não tem problema. Eu te ajudo, não precisa me pagar. Eu acho que você falou que você é muito espiritual, né? Eu sou católico, né? Eu estou revendo um pouco a questão de religião hoje. Mas eu acho que nós viemos para a Terra com um propósito. E na minha visão, o meu propósito, que talvez seja o seu, é realmente ajudar as pessoas. Eu acho que dinheiro é consequência daquilo que a gente faz. E as pessoas às vezes não entendem, porque aí você fala isso, as pessoas falam, então vai viver de caridade. Não é isso. Não é isso. E às vezes a gente... É de ser ignorante, você está pensando. Não é nada disso que nós estamos falando. É outra coisa. E sabe o que é interessante? A gente às vezes precisa atingir um patamar. Por exemplo, hoje com o buffet, eu consegui ficar mais conhecido na cidade, ter uma autoridade sobre fazer eventos, executar, sobre profissionalismo e ganhar credibilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui que a gente faz todo final de ano uma campanha de Natal que a gente arrecada brinquedos e que hoje eu arrecado 500 brinquedos com tranquilidade, porque o pessoal confia. É um dos trabalhos. E esse é um trabalho realmente de caridade que a gente fala, de social total. Mas eu acho que além desse trabalho, que é mega importante ser feito, porque o Estado não dá conta sozinho de tudo, infelizmente, eu acho que a gente tem que ajudar o outro. Então, ontem eu saí para almoçar com um amigo e a gente estava conversando, e eu falei para ele, você quer fazer uma sessão de terapia? Não que eu seja, gente, pelo amor de Deus, mas eu faço terapia há muitos anos. E eu acho que por conta dessa sensibilidade, eu consigo ver e sentir algumas coisas. Não dá pra explicar isso antes das pessoas. Não é visão, não é nada disso, mas eu sinto. E eu comecei a falar umas coisas pra ele e ele falou assim... E aí ele começou a encher o olho de lágrimas. Eu falei, não, para, pelo amor de Deus. Ele falou, não, é que você tá falando a verdade. Continua que eu tô gostando. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ajudar o outro em ouvir. E aí, no final de tudo, ele falou assim pra mim, eu tô muito feliz... ele mandou uma mensagem, na verdade, depois do encontro. Ele falou assim, tô muito feliz de terem você em minha vida, porque eu vi que você se preocupa comigo, eu vi que você está atento às coisas e está tentando me ajudar. Gente, isso é o que a maioria das pessoas estão precisando. Se a gente tivesse pessoas assim aos nossos lados, a gente não teria tanta pessoa depressiva, tanta pessoa sozinha, se sentindo na solidão, porque solitude é uma coisa, solidão é outra. E tem muita gente na solidão, porque o outro não olha para ele. E eu acho que é isso, a gente precisa olhar para a pessoa em si. Eu concordo completamente. Eu falo que pessoas felizes, elas não dão trabalho. Não, então, não dão, isso é interessante a gente fazer, sabe? De ajudar, de olhar, de ouvir. As pessoas não sabem ouvir, às vezes. As pessoas não têm mais saco, né? E eu acho que... Não sei nem se a palavra é saco. Eu acho que as pessoas não têm essa visão, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque... Primeiro que a hora que você ouve, você aprende. E a hora que você ouve, você consegue ajudar ela de alguma forma. Eu acho que isso é o mais importante. E as pessoas estão realmente carentes, viu, Afonso? Você sabe que eu sou candidato a deputado estadual e eu tenho andado por aí. E o que eu mais ouvi, nunca ninguém parou para me ouvir. Porra, como assim, cara? Nunca ninguém parou para te ouvir. Mas sabe por quê? Porque as pessoas estão ouvindo muito o quê? Muitas redes sociais, elas estão entretidas nisso. Então, é só desviar o ouvido, entendeu? É que você ouvir o problema do outro que está do teu lado e que provavelmente você vai ter que ajudar de alguma forma, é isso que as pessoas não querem. Agora, eu ouvi o problema de quem está lá no WhatsApp, lá no Instagram, falando dos problemas e eu não vou precisar ajudar, aí é legal, aí é bacana, entendeu? Mas é essa a diferença. E é o que você falou. Quando a gente está ajudando o outro, na verdade, a gente não está ajudando o outro, a gente está nos ajudando. Mas principalmente a gente. Nos ajudando. Entendeu? Nós estamos nos ajudando. Porque a gente vai captar coisas. Eu falei ontem, eu falei para um amigo meu que também a gente estava conversando. Eu falei assim, eu acho muito interessante. Eu prefiro pessoas cultas do que pessoas inteligentes. Eu também.
Porque pessoas cultas, elas sabem ouvir, elas sabem de tudo um pouco e elas conseguem se interagir em tudo. Pessoa muito inteligente, ele é muito inteligente naquela área Naquilo que ela específica. faz, Que precisa. Eu preciso de um cientista super específico numa área, que ele fique lá no laboratório 36 horas por Fazendo dia. Isso é aquilo. ótimo pra gente. Fazendo uma vacina. É a função dele. Mas não é a minha. A Concordo. minha é isso. Eu gostaria de... É que não tem tempo, mas eu gostaria muito de fazer psicologia. Porque eu acho que... Não, seu tempo tá tranquilo. Tá. Super. Precisando de uma faculdade aí de madrugada. Ô, Afonso, então você... e aí você vê... Que legal isso, cara. Você veio pra consultoria e na consultoria... Na verdade, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E aí eu comecei a perceber as demandas disso. E aí eu fui pesquisar, porque eu falei assim, gente, mas se tá tendo demanda, não tá tendo aonde? E aí eu fui lembrar de que quando eu abri o buffet, não conseguia. Eu fiz um curso no Senac, que assim, foi ótimo o curso, mas hoje eu vejo que ele não dava instrução nenhuma para e era abertura de buffet no Senac. E ele não dava instrução nenhuma de... Chamava abertura de buffet? Mais ou menos era isso. como montar o seu buffet. Era assim, entendeu? E não tinha nada a ver, mas enfim. Era o que tinha na época. E eu fui estudar para ver se tinha mudado isso, né? E eu percebi que só tinham cursos muito voltados para cerimoniais, né? Por isso que voltou um monte, né? Tem um monte de cerimonial hoje em dia por conta desses cursos. E aí eu falei, não tem. E aí, com as aplicações, eu vi, porque no começo, lá, quando eu pensava na aposentadoria ainda, eu falei, não, eu vou dar consultoria para buffets e para espaços de eventos, que foram as atividades que eu tive. Mas, com o fotógrafo que eu dei a consultoria, eu percebi que um dos fatores maiores do que não ter técnica, porque essa você consegue, é você não ter essa conectividade. E é o que falta hoje em dia. As pessoas não conseguem criar elos. A conectividade que você fala, a gente pode chamar de network ou não? Eu não gosto dessa palavra. Não. Tá. O povo vai me matar. Por que eu não gosto? Porque quando eu falo essa palavra, pra mim, na minha cabeça, ela tá muito só como negócios. E eu acho que os negócios, eles são secundários de uma coisa. Eu nunca tive. Quando eu conhecia uma pessoa, sempre quando eu conheço alguma pessoa, eu sempre troco mensagens, sempre troco conversas. Eu chamo a pessoa, independente do negócio. Até porque o meu negócio, ele não é um negócio... É diferente se eu vendesse roupa. Roupa, toda semana a gente tá comprando, todo mês. Não. O meu negócio, ele tem que ser específico. A pessoa precisa daquele serviço, naquele momento, para ele me contratar. Então, eu não posso pensar numa coisa imediata. Eu acho que o network traz um pouco disso. Mais rápido. Eu acho que a conectividade, ela vai te trazer assim... A pessoa conecta com você. Entendi. Ela teve aquela liga. E ela vai lembrar de você no dia. Então, por exemplo, sou eu, Leandro Francóis, um fotógrafo, né? Um exemplo. Pô, e aí, igual o exemplo que você deu desse fotógrafo específico. Pô, Afonso, gosto, só que assim, não vou sobreviver sobre isso. Então, você me pega, você me conecta com essas pessoas e ali você começa a dar assessoria com ele. Foi justamente isso. Quando ele falou que ele... A indagação dele foi, na minha cidade tem fotógrafos com qualidade bem menor que a minha e que eu vejo eles fazendo pelo Instagram casamento todo final de semana. O que acontece que eu acho que eu tenho uma qualidade melhor e não consigo. E aí foi quando eu fui analisar realmente as fotos dele. Eram muito boas, assim. E eu falei, não, realmente eu não sou um fotógrafo, mas de ter essa convivência, a gente tem um olho. Eu falei, é muito legal. Agora, a gente precisa ver onde está o ponto. E aí, primeiro, fui mudar o Instagram dele, porque aí... Essa é a diferença das coisas. Na pandemia, eu falei, eu não vou ficar parado, senão eu vou surtar, porque a situação já era difícil. Eu fiz, acho que uns 15 cursos. E um deles foi de marketing digital. Não sou um marqueteiro, tô longe disso. Mas aprendi muita coisa, né, pra você utilizar. E eu vi que o Instagram dele tava péssimo. Então, foi a primeira coisa que a gente deu uma reformulada inicial. Depois, ele acabou contratando uma agência. Ele fez esse investimento. As pessoas têm que entender isso também, que... Para mudar, precisa de investimentos. Também você não consegue mudar nada assim de graça, né? Justamente. Você precisa ter profissionais ali que vão te ajudar também, junto com você, vai fazer isso. E aí eles foram fazer essa questão, ele foi fazer essa parte de marketing. A gente já melhorou um pouco. Mas aí eu fui entender o melhor que estava acontecendo. E aí ele falava, o cerimonial não me traz. Eu falei, gente, eu não era de lá da cidade para ter essa intimidade, chegar no cerimonial e perguntar o que estava acontecendo. Eu estava disposto a isso, mas eu falei, eu preciso achar antes. E aí me deu um estalo um dia. Falei, me dá seu WhatsApp, as conversas com o cerimonial. E aí ali eu achei o erro. A forma de se comunicar,
a forma de falar. Aqui em Ribeirão tem um fotógrafo que eu gosto de dar esse exemplo muito grande. Eu falei semana passada sobre ele. Ele é muito bom. Bom mesmo, assim. E eu que descobri. Uma das pessoas que descobriu ele foi eu. Muito bom. Só que depois de muito tempo, entrou uma pessoa na vida dele, do lado dele. Isso é muito real que eu falo sempre. E eu falo que mulher, a mulher certa, ela muda a vida de um homem. E ela mudou a vida dele. Porque ele não sabia falar, ele não sabia se pronunciar, ele não sabia se comunicar com cerimoniais. Era triste, ele não sabia ir vestido na festa. E ela pôs ele na linha. E foi mais ou menos isso que eu fiz com o fotógrafo, sem ser casado com ele. Entendi. Não precisou disso, graças a Deus. Mas, enfim, tadinho, ele é uma gracinha. E aí, eu fiz isso. Peguei, falei, você não pode falar assim, você não pode responder, você demora para mandar o orçamento. O cerimonial tem que ficar te cobrando. Aí eu entendi. Aí nós mudamos todo um processo de atendimento, fiz um treinamento de atendimento com ele. E aí a gente começou a chamar os cerimoniais para vir no escritório dele, explicar que tinha montado. E aí foi criando essa conectividade, foi pedindo uma nova oportunidade para trabalhar. Entendi. Eu sempre tive esse lado muito comunicativo. E é engraçado, porque olha o tanto que eu falo, eu não paro. Mas quando eu era criança, eu era tímido. Você acredita nisso? Sério? Eu tive uma virada com 16 anos de idade. O Afonso virou 4 vezes, né? Se a gente ficar aqui, o Afonso vai virar mais umas 300. Não, até o fim da vida eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu falei que Deus tem que dar até uns 90 com saúde pra dar tempo de fazer tudo, senão não vai dar. Afonso, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado. Queria poder conversar mais com você, porque eu queria estender essa parte da consultoria, que eu acho bem bacana. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui e ter contado a sua história para nós e contado o que você faz. Eu acho que isso é o empreendedorismo. Você não olha só como cifrão, você olha como pessoas. E aí você consegue ter sucesso na sua vida. Te desejo muito, muito, Obrigado. muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Você é um cara que eu aprendi a gostar. Parabéns pelo que você faz. Parabéns por esse olhar para olhar para as pessoas. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns por ter criado, que eu acho que precisa mesmo de um empreende e renda, porque o brasileiro, ele tem potencial. Muito. Mas geração de 20 anos de idade, eu tô preocupado com vocês. Estudem, leiam. Porque senão eu não sei, sai do TikTok. É ótimo, pode fazer o TikTok, só que tem que ser equilibrado. Eu tô com medo, mas vamos em frente. Afonso, muito obrigado, viu? Pessoal, esse foi mais um Empreender Renda. Vocês já me conhecem, eu sou o Leandro Francóis, estou em todas as redes sociais, inclusive o TikTok, só não faço dancinha. Apesar que a Gabriela fica falando que eu tenho que fazer dancinha. Quem sabe um dia ela consegue, mas não vai ser agora. Muito obrigado, valeu!